todos os dias, 7h30, horário de Portugal. Hoje nós estamos um pouquinho atrasados, que eu tive um probleminha aqui na entrada do meu computador, mas estamos aqui, na presença do Senhor. Levantando um altar nesse dia, que é um sábado aqui, depois de uma semana totalmente chuvosa, hoje é um dia de sol. E enquanto eu estava aqui me organizando e tentando fazer funcionar, eu me lembrei do que a minha filha me falou ontem. Hoje é o chá de fraldas dela, né, do meu netinho que está quase chegando aí, o Martin. E ela me falava, a programação para este dia era uma programação de chuva, mas ela já vem um mês orando por este dia. E quando nós vamos olhar ali na programação do tempo aqui, né, no aplicativo, mostrava toda semana chovendo, hoje sol e toda semana para frente chovendo também. E aí ela me falou, porque eu sou a queridinha, Deus tem os seus queridinhos. Eu disse, não senhora, Deus nos fala através da palavra dele que ele não faz acepção de pessoas. Mas o que nós podemos entender deste contexto é que quando nós nos dispomos a olhar para este Deus, a confiar nele, a colocar as nossas petições ali no altar dele, aos pés dele, falando com ele como nosso amigo, como nosso íntimo, como aquele que nos cuida, como aquele que nos protege, ele vai nos ouvir. Ele vai conceder aquilo que nós desejamos no nosso coração, que seja conforme o querer dele. Que muitas vezes nós desejamos situações que não vão nos levar para perto dele, que não vão nos levar para sermos mais íntimos dele. Então nós não vamos receber. Então nós recebemos a porção diária de acordo com aquilo que este Deus tem definido para nós. Quando nós estamos ali aos pés dele, nós vamos viver isso que a Rafaela, minha filha, viveu, esse sentimento de ser queridinha do Pai, ser queridinho do Pai, porque Ele nos ouve. Ele não está imune às nossas orações, mas Ele nos ouve. Mesmo que por tantas vezes nós possamos pensar que Ele está em silêncio, de que Ele não está ali próximo, diante de situações difíceis que nós vamos vivendo durante a nossa vida, mas nós podemos crer sim, que mesmo que Ele não fale, mesmo que Ele ali nós não ouçamos a voz dEle diante do nosso conflito, diante da nossa aflição, Ele está conosco quando nós estamos com Ele, quando nós decidimos confiar nele. A palavra de Deus nos fala, Ila, bom dia! A palavra de Deus nos fala que sem fé é impossível agradar este Deus. Então, quando nós estamos na presença dele, nós somos sim os queridinhos dele, conforme a minha filha falou ontem, nós somos os queridinhos dele. Ele nos ouve verdadeiramente, ele sabe o que há no nosso coração, ele sabe as nossas intenções e ele vai conduzindo as nossas vidas diante da boa, perfeita e agradável vontade dele. Que nós não esqueçamos disso. E nós estamos ali no estudo de Lucas, mas hoje eu quero vir aqui para o estudo, para a palavra do Salmo 100 e Salmo 101. Ontem eu estava numa conferência aqui da Igreja Batista aqui do Porto, e a preletora falava sobre emoções, né? E as emoções. E ela citava sobre as emoções de Deus, que Deus tem emoções. Ela citava as emoções ali, ela citou vários versículos sobre as emoções de Deus, sobre as emoções do Espírito de Deus, sobre as emoções de Jesus, e ela citou uma passagem ali onde Jesus estava ali frente a frente no túmulo de Lázaro, e ele, um pouquinho antes, quando ele vê ali Marta, ele chora, ele fica angustiado diante daquela situação de morte, mesmo ele sabendo que Lázaro iria ressuscitar. Mas então, essa preletora falava, nos chamava a atenção sobre as emoções de Deus. E tantas vezes nós olhamos para as nossas emoções e nós queremos abafar aquelas emoções, né? Nós queremos oprimir as nossas emoções.
E ela nos falava ontem que não, se o próprio Deus tem emoções, se o próprio Espírito de Deus tem emoções, se o próprio Jesus que andou aqui nessa terra como homem teve emoções, teve angústia, teve choro, né? E ali aos pés do Calvário, um pouquinho antes do seu propósito se cumprir, ele chorou sangue, lágrimas de sangue, tamanha angústia deste Deus, tamanha angústia de Jesus. E por que que nós tentamos tantas vezes abafar as nossas emoções? Não, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir nem um pouquinho de ira, eu não posso sentir nem um pouquinho de raiva, eu não posso ficar nem um pouquinho triste, porque senão eu vou ser uma pessoa má, senão eu vou ser uma pessoa que está fora da presença do Senhor. Não. O que que o Senhor nos fala? O que que o Senhor nos ajuda a buscar hoje, com todo o conhecimento que nós temos? O que que é inteligência emocional? Inteligência emocional é sentir as emoções, saber que elas estão aqui dentro de nós, mas buscar o equilíbrio nelas. Buscar o equilíbrio, né? Nós vamos nos desgostar muitas vezes com pessoas? Vamos. Mas vamos então colocar em prática o que a palavra de Deus nos fala sobre essas pessoas. Orai pelos seus inimigos, orai para que Deus abençoe aqueles que os oprimem, aqueles que os confrontam. Então nós vamos tirar essa raivinha, essa ira, equilibrá-la dentro de nós e saber, não, nós temos um justiceiro, nós temos alguém que olha por nós temos alguém que é o nosso juiz, que é o nosso advogado, aquele que intercede por nós, que é Jesus que está lá, né? Assentado ao lado de Deus Pai. Então nós vamos equilibrando as nossas emoções através do conhecimento que a ciência hoje nos passa, mas o conhecimento que a Bíblia nos passa, os princípios. Ali eu gosto muito de, quando eu atendo os meus clientes na terapia, eu gosto muito de direcionar eles para começarem a ler Provérbios. Provérbios é a sabedoria, porque foi passada ali por Salomão e mais dois autores, mas a grande parte ali foi Salomão que escreveu, o homem mais sábio que já existiu. Então ele fala ali da sabedoria diária, de como agir com as situações, de como agir com os conselheiros, com os amigos, de como agir em termos de caráter. Então, eu sempre falo para os meus clientes, leiam Provérbios, comecem a ler Provérbios e comecem a exercitar aquilo que esse livro nos fala. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dando ferramentas, instruções para que nós possamos equilibrar as nossas emoções. E aí, daí mais um ponto, né? O perdão, a falta de perdão, aquela emoção, aquela tristeza que vem por algo que alguém nos fez e que gera aquela angústia, né? Aquela coisa ruim no nosso interior. O que a palavra nos fala sobre o perdão? Perdoai as ofensas, né? Assim como eu perdoo as de vocês. Então, as instruções da Bíblia, elas vão equilibrando as nossas emoções. E aqui eu quero falar sobre o Salmo 100, porque essa preletora nos falou ontem sobre o Salmo 100, e o Salmo 100 é justamente ações de graças a Deus. Mesmo que nós não tenhamos tudo aquilo hoje que nós desejamos, né? E ela falou algo que eu achei muito interessante ontem, que foi que as emoções, como as emoções vão sendo geradas, né? Ela deu um exemplo lá sobre Ana, né? Ana estava ali desejando Samuel há tanto tempo e o coração dela já estava se entristecendo ali naquela espera que não acontecia, a espera de um filho que tanto queria, né? E em função disso, de não ter aquele filho, ela era desprezada, desrespeitada por Penina. Então, todo um contexto que vai gerando por aquilo que nós desejamos e aquilo que nós não temos. E essa preletora nos falava que quando nós desejamos muito e nós não temos, nós vamos gerando a amargura no nosso interior. E quando nós vamos gerando amargura no nosso interior, nós vamos gerando também a inveja. Porque nós não temos aquilo que nós desejamos no nosso coração, mas nós olhamos para o nosso próximo, ele tem ali uma família completa, ele tem uma casa muito boa, ele tem uma vida que aparentemente parece ser uma vida de paz. Então nós vamos gerando a inveja no nosso coração. Então a luta contra a nossa carnalidade e a luta para equilibrar as nossas emoções vai fazer com que
nós também possamos nos alinhar em caráter com o caráter deste Deus. E como que nós vamos aprender isso? Olhando para as Escrituras e começando como o primeiro princípio, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, acima até de nós próprios. E como que nós vamos fazendo isso? Nos derramando na presença dEle e agradecendo a Ele, independente daquilo que nós ainda não temos. Mas vamos orar, nós já falamos bastante, mas vamos orar rapidinho e vamos então iniciar aqui o Salmo 100 e vamos para o Salmo 101 também. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a equilibrar as nossas emoções, nos ajuda a entender o princípio de te adorar antes de qualquer situação, de te adorar independente da situação que nós estejamos vivendo. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, ministra em nós através agora do Salmo 100, do Salmo 101, nos ajuda a entender e equilibrar as nossas emoções. Em nome de Jesus. Amém. Então, o Salmo 100 nos fala o seguinte: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus. Quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus, aquilo que está acontecendo no nosso ao redor, que nós vamos vendo e parece algo assim, nossa, não tem saída para mim. Eu recebi uma notícia hoje da manhã ali que o primeiro pensamento que vem é assim, não tem saída para mim. Mas a palavra de Deus, Deus é tão bom que Ele se antecipa. E ontem, nessa conferência que eu fui, todos aqueles ensinamentos que eu retive ali para mim, logo me veio na cabeça, não, o meu Deus é soberano. Eu preciso equilibrar as minhas emoções e depositar ali aos pés dele as minhas petições, as minhas situações, e ele vai fazer todo o resto. Mas eu decido, então, adorá-lo independente de qualquer situação. E este Deus, então, ele nos ouve. Esse Deus, então, ele se agrada de nós. Esse Deus se enche de alegria de ver o nosso andar. E aqui, continuando, então, versículo 3. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Quando nós temos um cachorrinho, um gatinho em casa, ou até os nossos filhos, que nos pertencem, na verdade, nós somos só mordomos deles, o que nós fazemos? Nós buscamos o melhor para eles. Nós buscamos a melhor escola, dentro daquelas condições que nós temos. Nós buscamos a melhor alimentação, dentro da condição que nós temos. Nós buscamos colocar eles na melhor casa, no melhor ambiente, dentro das condições que nós temos. E por que o nosso Deus, que é soberano no céu, que é soberano na terra, não pode fazer isso? Por que a nossa mente não aceita isso? Por que a nossa carnalidade? Porque os nossos olhos humanos insistem em ver aquilo que aqui é palpável, mas os olhos de fé são aqueles que vão nos levar para o milagre. Os nossos olhos de fé são os olhos que vão nos levar além. Então ele continua aqui, Deus nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Nós temos um pastor, nós temos alguém que nos ajuda, nós temos alguém que fala conosco, que ali nos cuida no aprisco, conforme Salmos 23 ali. 4. Entrem por suas portas com ações de graças, que nós possamos entrar na presença dEle hoje, só vamos pensar hoje. Só vamos pensar no hoje. Nós podemos entrar na presença dEle, nos pátios, né, nos seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, é o que fala a palavra. Versículo 5, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, sua fidelidade por todas as gerações. O nosso Deus, Ele é fiel conosco, Ele é fiel com os nossos filhos, Ele é fiel com os nossos netos, Ele é fiel até 1000 gerações, conforme a palavra dele nos fala. Salmo 101, só para dar continuidade nessa palavra. Salmos de Davi. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor, com cânticos te louvarei.
Aqui ele vai dar algumas instruções de como permanecer na presença do Senhor. E aí, versículo 2, ele começa: buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Viver com integridade na própria casa dele. Buscar com honestidade as instruções do Senhor sobre a família, sobre o comportamento, sobre caráter. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Fechar os olhos para aquilo que pode nos corromper, para aquilo que pode nos contaminar. Muitas vezes nós vamos indo de forma inocente, ou é um filme, ou é uma situação, ou é um olhar maldoso, ou é algo que vem e vai entrar e vai contaminar a nossa alma, e vai contaminar as nossas vestes, e vai nos tirar da presença do Senhor. Essa vigilância precisa ser constante. Odeio todos que agem de forma desonesta, aqui está falando o salmista. Não terei nada a ver com eles, não farei aliança, não andarei lado a lado com aqueles que não estão na presença do Senhor. É isso que a palavra nos instrui, né? Aqueles que não querem ouvir da palavra do Senhor, aqueles que não querem estar na palavra do Senhor, as alianças que não devem ser feitas. Aqui o salmista está nos falando, nos ministrando. Versículo 4. Rejeitarei ideias perversas e manterei afastado de todo mal. Agora aqui essa palavra, ela vem e nos confronta nas nossas emoções. Aquilo que as nossas emoções, aqueles gatilhos que são lançados, e aí os pensamentos que param aqui na porta das nossas emoções. Aqui o salmista nos diz: rejeitem, rejeitem aquele pensamento de inveja, aquele pensamento de raiva, de ira, aquele pensamento que vai entrar ali para o emocional e não vai ser resolvido, mas vai ser arquivado de uma maneira errada e vai ficar ali lançando gatilhos, 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 gatilhos em relação a pessoas, em relação a situações, em relação a medos. Que nós possamos encontrar na palavra do Senhor a resposta para aquele sentimento, para aquela situação. Aqui a palavra nos fala que irai-vos, mas não pequeis, né? Não deixai que a ira se ponha junto com o sol, junto com o final do dia. Não deixar que prevaleça, que seja constante, mas resolva ali naquele mesmo dia, aquela mesma situação, se dobre aos pés do Senhor. Tantas vezes eu já contei aqui situações, uma situação específica numa empresa que eu trabalhava aqui, e eu cheguei em casa, eu fui muito desrespeitada, e eu cheguei em casa, me ajoelhei e eu disse: Senhor, eu oro por justiça ou eu oro para o Senhor abençoar essas pessoas? E o Senhor me levou lá para Mateus 5, para a oração do Pai Nosso, onde fala assim: perdoai as minhas ofensas, assim como perdoo aqueles que me têm ofendido. E eu entendi então no Senhor que era para orar, para abençoar aquelas pessoas. E a justiça que nos cabe, ela está nas mãos do nosso Senhor, e nós precisamos entender isso. Então, quando nós equilibramos essa emoção antes que ela vá para o nosso arquivo, aqui para o nosso inconsciente, onde ela vai ser arquivada de forma errada, nós estamos trazendo saúde para nós, para a nossa mente. Nós não estamos arquivando lixo, mas nós estamos ali depositando: olha, Senhor, está aqui, eu não posso lidar com isso. Colocando aos pés do nosso Deus e confiando, crescendo em fé na presença dEle. Então ele fala assim, ó, no 5, versículo 5, Salmo 101, versículo 5. Não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho. A maledicência, ele está dizendo aqui que ele não vai tolerar a maledicência, ele não vai tolerar a fofoca de quem vier aqui fazer fofoquinha no ouvido dele, de quem vier falar do seu próximo. Então, aquele pedido de oração gospel, né? Olha, fulana, vou te pedir a oração aqui pela outra fulana, pela outra irmã aqui, porque está acontecendo isso. Não, chega disso, né?
Que nós possamos ser crentes maduros, que nós possamos, crentes ou não, né, mas pessoas maduras emocionalmente para gerir algo tão, ali tem uma palavra que diz, ali o Senhor, ele nos, não sei exatamente onde, não sei se é Apocalipse, eu acho que é Apocalipse, que ele lista o nome das perversidades, né, o nome dos pecados que não entrarão na eternidade junto com ele, e a maledicência é um desses pecados. E eu ainda vi um vídeo curtinho sobre um pastor falando justamente sobre isso, e que ele viveu na carne dele algo, e que o Senhor falou para ele, olha, você está passando por isso porque você pecou no pecado da maledicência, nessa e nessa situação. Então é algo muito grave, é algo muito sério, o falar das outras pessoas, o julgar as outras pessoas, e nós precisamos prestar atenção e lutar contra isso todos os dias. Versículo 6. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei, ele está dizendo aqui que aqueles que ele vai atrás dos fiéis, né, daqueles que amam a Deus, e esses conviverão com ele. Então, quando a gente se reúne como igreja, quando a gente busca, não é buscar o isolamento, certo? Não é nada disso que a palavra nos fala. Mas ele está dizendo aqui que ele não vai andar com aquele que não quer crer em Cristo, ele não vai andar com aquele que vive aí fazendo perversidades e agindo contra Deus. Né? Da mesma forma nós estendemos as mãos para aqueles que querem saber mais de Cristo, ou aqueles que ainda estão com as suas lentes fechadas, mas que nós vemos que tem um caráter, que tem uma condução, que andam de forma correta, mas que ainda não estão em Cristo. Então, esses nós vamos estender as nossas mãos. Mas aqui o salmista está dizendo que ele não vai tolerar, não, que ele não irá à procura dos fiéis para conviver com aqueles que amam a Deus. Continuação da parte B do versículo diz o seguinte: só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Aqui ele é o rei, né? Davi era o rei. Então, muitos súditos dele, muitos funcionários dele moravam ali no palácio também. Então, ele está dizendo aqui que ele daria permissão de o servi-lo somente aqueles que estivessem na presença do Senhor. E aí continua aqui, 8. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Então ele finaliza dessa forma. Jesus nos dá uma direção que a nossa luta, ali em Efésios, Paulo nos dá a direção que a nossa luta não é contra carne e sangue. E Jesus nos dá a direção que orem pelos seus inimigos. Ali os 2 mandamentos que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, todos os pensamentos, todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, mas ele fala também amar o próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo também pode ser o nosso inimigo. Então, que nós possamos orar por aqueles que nos oprimem, que nós possamos orar por aqueles que nos abençoam, que nós possamos ter os olhos de Cristo sobre toda a humanidade e saber que ele é o nosso juiz e que Ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas e que nós podemos então descansar aos cuidados desse nosso bom pastor. E eu vou orar então para finalizar. Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu grande amor, Senhor, obrigada pelas tuas misericórdias, Senhor, nós não merecemos, somos falhos, somos fracos, somos pecadores, Senhor, mas o teu amor, Senhor, ele vem e nos alcança todos os dias. O teu amor vem e nos redime todos os dias. O teu amor vem e limpa as nossas vestes todos os dias. Senhor, que hoje nós possamos ter recebido de Ti uma porção ainda maior, Senhor, de quem Tu és. E que nós possamos dar, Senhor, mais um passinho na Tua direção, mais um passinho na Tua presença, mais um passinho, Senhor, alinhando o nosso caráter ao Teu caráter, Senhor. Ó Senhor, nós queremos ser como Tu és, nós queremos Te agradar em todo o tempo, nós queremos ser
sermos fortes em nossas emoções, nós queremos ter a maturidade, Senhor, a inteligência emocional para gerir aquilo que está no nosso interior e para gerir também as reações que provêm de outras situações, Senhor, do convívio com outras pessoas, de situações que vão sendo colocadas para nós de forma diária, Senhor. Senhor, nos encoraja nesse dia, Senhor, nos dá a força necessária para que nós possamos avançar. Em nome de Jesus, eu entrego esse tempo nas tuas mãos, Senhor, sê conosco e que o nosso coração possa estar aquecido hoje, nesse dia, com a tua presença, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser, que nós possamos ter a maturidade, a inteligência emocional que as Escrituras nos revelam e que a ciência também, através do conhecimento que o próprio Deus liberou, aí nos deixa, nos proporciona a liberdade de conhecermos mais quem nós somos e como o nosso interior funciona. Até amanhã, se Deus quiser.